você que está em casa, o Vida Saudável está começando agora e por aqui a gente segue obedecendo as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Como você já sabe, o nosso programa está sendo feito virtualmente. Todas as nossas entrevistas são feitas de maneira virtual. No programa de hoje a gente vai falar sobre biossegurança. Afinal de contas, o que é biossegurança, hein? Eu já adianto que são medidas de proteção ao paciente e também ao trabalhador. Proteção à saúde, especialmente agora nessa pandemia do novo coronavírus, viu? Bom, então no programa de hoje a gente vai falar com o professor Alexandre Leite, ele que é biólogo e professor de biossegurança. Também tem a participação de Leila Matos, ela que é supervisora da Subcoordenadoria de Vigilância Sanitária, e também tem a participação de Alberto Gondim. Ele que é dono de um estúdio de tatuagem, teve que fazer algumas adequações aí nessa retomada das atividades. O Vida Saudável está no ar e a gente volta logo depois do intervalo. Até já! Bom, vamos entender então o que é biossegurança, porque a gente tem falado tanto, nessa palavra agora, nessa pandemia. Quem explica isso pra gente é o professor Alexandre Leite. Bom, nunca se falou tanto em biossegurança quanto agora. Isso tem um motivo, né? A pandemia do novo coronavírus obrigou estabelecimentos, especialmente aqueles que lidam com a segurança, que fazem procedimentos invasivos, a obedecerem todas as normas regulamentadas, né, pela Organização Mundial de Saúde, pela Anvisa, enfim. Quem vai explicar mais isso pra gente é o professor Alexandre Leite, ele que é biólogo e especialista em biossegurança. Tudo bom com você, professor? Olá, boa tarde, tudo bem? Vamos começar falando sobre o conceito de biossegurança, né? Que é algo que tem se falado bastante hoje em dia e que muita gente ainda parece que não está muito familiarizado com esse termo. Sim, vamos sim. Como você falou, o termo é novo na sociedade, ainda mais as suas aplicações. De um modo geral, e de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a biossegurança são técnicas e ações que visam diminuir ou eliminar riscos que comprometam a saúde do homem, dos animais e do meio ambiente como um todo. Em que se aplica, né, essas normas aí de biossegurança? Em qualquer área de trabalho? Qualquer área de trabalho se aplica as normas de biossegurança. Os riscos são iminentes, mesmo para aqueles que trabalham sentado utilizando um telefone, sofrem um tipo de risco como, por exemplo, o risco ergonômico. E ainda mais nos setores da saúde, como o da tatuagem, piercing e pigmentação, onde há mais riscos químicos e ainda mais riscos biológicos, devido a ser um procedimento invasivo. Entendi. Professor, explica pra gente então que tipo de acidente, né, pode ser evitado a partir da adoção dessas práticas, dessas medidas de segurança, de biossegurança. Bem, os acidentes que podem ser evitados são contaminações, infecções entre paciente, cliente e o profissional. Também a forma de descarte dos materiais utilizados, pois são materiais infecciosos, fazem parte do lixo biológico, e se não houver um descarte adequado desses materiais infectados, né, por sangue, ou então materiais perfuro-cortantes, como as agulhas, né, os riscos e acidentes de se furar ou se contaminar ficam bem maiores, as chances disso acontecer. Professor, quem é que regulamenta isso? Quem é que fiscaliza o cumprimento dessas medidas? Bem, o órgão regulamentador é a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ela atua em todas essas instâncias da segurança do trabalho, através de suas regulamentações, que são chamadas de NRs, que são as normas regulamentadoras. No caso dos estabelecimentos que são considerados estabelecimentos de saúde, como, por exemplo, estúdios de tatuagem, micropigmentação, acupuntura, funerárias, né, são regidos pela norma 32, tá certo? A norma regulamentadora, que é a Anvisa. E lá tem estabelecido vários parágrafos que visam a proteção tanto do cliente como do profissional. Agora, vamos fingir aqui que eu vou fazer uma tatuagem, né? Ou botar um piercing. O que eu preciso observar para eu me sentir segura, né?
porque é um procedimento invasivo, né? São abrasões que são feitas na pele. O que é que eu, como cliente, preciso ficar atenta para saber se essa pessoa, né, esse estabelecimento está cumprindo ou não com as regras? Primeiramente, para quem busca obter sua tatuagem, é necessário que ela observe a licença sanitária e ambiental daquele estabelecimento que ela vai utilizar para fazer o procedimento da tatuagem. É muito importante que o estabelecimento esteja de acordo com as licenças sanitárias estabelecidas pela Anvisa e aos órgãos municipais e estaduais. Outra coisa é o devido treinamento e técnica que o profissional tem que obter. Se ele já fez um curso de biossegurança, mas esse curso foi há muito tempo, ele tem que se reciclar, né? Pois nesses cursos, nesses treinamentos, né, que é um quesito básico para o profissional de tatuagem, ele tem que adotar todas essas medidas vigentes, onde são relatadas nas normas regulamentadoras, que são atualizadas constantemente, anualmente. Vamos falar então desse curso, né, que você oferece aí para os profissionais de tatuagem. Queria que você desse detalhes a respeito disso e o que é que se aprende nesse curso, né, que é uma coisa tão importante, especialmente agora, diante da pandemia, e é preciso que todo mundo se recicle, como você bem mesmo falou. O curso de biossegurança e tatuagem, né, ele oferece um conhecimento técnico e prático de como proceder no ambiente de tatuagem e com a tatuagem. Como é isso? São técnicas, como técnicas de higienização simples das mãos, a forma correta do descarte do lixo, que são resíduos sólidos dos serviços de saúde, como calçar a luva, como utilizar os EPIs de forma correta, como fazer a limpeza e desinfecção do seu material, sua bancada, e a antisepsia, tanto do profissional quanto do cliente que está utilizando o serviço. Então, essas são técnicas e treinamentos que qualquer tatuador tem que ter no seu quesito básico, no seu currículo, para atuar corretamente, oferecendo segurança. E nesse curso a gente transmite todas essas informações e conhecimentos de forma bem clara, para que todos possam promover a saúde e o bem-estar de todos aqueles que ele atende. Bacana, professor. Tem um Instagram, o pessoal que de repente quer se atualizar, quer fazer o curso. Como é que faz para entrar em contato com o senhor? Temos nas redes sociais todas as informações. Lá você vai encontrar com o título bio_tatu_cursos, onde você pode ver as próximas edições, datas que serão oferecidas e também um pouco de como funciona o nosso curso. Lá temos a interação entre o professor e os alunos, algumas técnicas que são indicadas e as informações que você necessita para fazer o curso e se atualizar. No próximo bloco tem mais vida saudável para você. Não sai daí que a gente volta já. Os estúdios de tatuagem retomaram as atividades no último dia 27 de julho, mas para isso eles precisaram se adequar e seguir algumas regras sanitárias. Quem explica tudo isso bem direitinho pra gente é Alberto Gondim, ele que é tatuador e empresário. Os estúdios de tatuagem, né, puderam reabrir no último dia 27 de julho, já nessa retomada aí das atividades econômicas do governo. Mas, para que eles possam reabrir, né, possam receber os clientes, é preciso tomar algumas medidas, né, de segurança, medidas sanitárias. Para falar sobre isso, a gente convidou aqui Alberto Gondim, ele que é empresário, dono de um estúdio de tatuagem. Tudo bom com você, Alberto? Tudo bem, Luísa, tudo bem. Maravilhoso. Eu quero saber o seguinte, o que é que ficou, né? Quais são as exigências dessas regulamentações, né, do governo do estado para que vocês pudessem novamente receber os clientes? O que nos foi pedido foi o distanciamento, a higienização do local, né? A questão da disponibilização do álcool em gel para os clientes. Na entrada colocamos o tapete higiênico, né? E os demais produtos que nós já utilizávamos, eles já eram 100% descartáveis. Então, assim, muitas das exigências nós já utilizávamos antes mesmo de existir a questão da pandemia.
Então foi fácil a gente poder fazer essa adaptação, né, para o atendimento dos clientes, mantendo apenas o distanciamento e os demais requisitos exigidos. Então, assim, até mesmo antes da pandemia do coronavírus, a gente pode dizer que já existia mesmo uma preocupação, até porque, como se trata de um procedimento invasivo, é preciso que tenha toda a segurança, né, do mundo possível. Afinal de contas, é ali uma pele, entra ali em contato, né? E aí eu queria saber como é que vocês estão fazendo com relação a pessoas que podem ter tido coronavírus, que podem ter sido infectadas com a Covid. Vocês exigem algum tipo de documento para saber se vocês mesmos não estão em perigo? Então, antes mesmo da pandemia, a gente já utilizava uma ficha de anamnese, tá? E aí foi inserido nessa ficha agora, no período de pandemia, a situação se a pessoa tem ou é assintomática, que não dá para entender, né, ainda direito essa questão dessa doença, o mundo inteiro sabe que não tem como. Mas o possível a gente tem feito para poder se resguardar e resguardar o cliente, né? Então, no ato do preenchimento dessa ficha, ele vai relatar ali, e a gente espera sempre que ele tenha sido dito a verdade, né? E aí, com base nisso, a gente vai analisar se dá para ser feito ou não. E na grande maioria das vezes a gente faz isso pelo telefone mesmo, já evitando a vinda da pessoa até o estabelecimento. E como é que tem sido essa vinda? O pessoal está se sentindo seguro para fazer uma tatuagem, de repente aplicar um piercing? Porque a gente tem visto até mesmo dentro das academias, que foi outro setor, né, liberado aí a receber os seus clientes, que muita gente tem deixado para se exercitar depois, porque não estão muito confiantes ainda com relação à proliferação do vírus. Então, a demanda eu acho que ela não vai ser igual, né, em lugar nenhum. Exatamente pela falta de confiança ainda da população em geral, né? Às vezes até para resguardar seus próprios pais, que são pessoas mais, né, com a idade mais avançada, e aí você se resguarda em algumas coisas para proteger o outro. E a gente entende, a gente é passivo de entendimento disso aí e até colabora com isso, né? Com esse distanciamento, diminuindo até os nossos atendimentos, né? E aí afeta um pouco, sim, o mercado, óbvio, né? A demanda, ela existe, ela caiu, mas não só a queda fez a gente aprender como a gente se adaptar, né? E hoje a gente tem tido um atendimento, eu acredito até que de maior qualidade para o consumidor final, né? Que quer vir fazer um serviço, e aí a gente, com isso, terminou, mediante tudo que eu já te disse, né? Os cuidados que a gente já tinha, eles se sentem mais seguros ainda, entendeu? E a demanda, ela tem sido ativa. Vocês recebem alguma visita, assim, né, tipo Anvisa, né, para fazer essa fiscalização, que é tão importante, né, que a gente não costuma ver essas exigências mesmo sendo seguidas à risca? Sim. Eles são bem rigorosos com relação a isso. O nosso estúdio, ele é regulamentado, certo? Nós temos os alvarás de funcionamento, todos eles em dia, tá? Existe um site da Vigilância Sanitária, onde você pode também entrar lá e procurar ver qual estabelecimento você pode utilizar. Isso eu acho que é de suma importância, porque a partir do momento que você está resguardado por uma lei, no caso aqui ela é municipal, né? Isso varia de município para município, as esferas, né? Estadual, municipal e federal. E, enfim, eu acho que a gente procura sempre dar o melhor para o cliente, e ele tem como encontrar isso, entendeu? Bacana, Alberto. Por último, eu quero saber como tem sido para vocês esse novo normal, né? Porque a gente vai demorar um pouco para realmente voltar à normalidade, já que não temos vacina ainda. Mas pelo menos a rotina de trabalho foi retomada, mas algumas modificações precisaram ser tomadas. Vocês já se adaptaram bem a todos esses cuidados necessários? A readaptação, ela é algo, eu não vou dizer difícil, mas ela é algo que tem que se tornar rotineiro. E com o passar do tempo, todos nós temos que nos adaptar a esse novo normal, até ele se tornar um normal, né? Então, assim, tem sido tranquilo, porque nós já trabalhávamos com o procedimento invasivo, e aí a gente tinha que ter todo o cuidado,
Aumentou-se, sim, algumas outras coisas, né, como o uso do álcool em gel, a questão da higienização da loja de uma forma assim que se termina o atendimento, ela tem que ser toda higienizada, né? E outras coisas mais, mas que isso tem sido passivo de entendimento e que a gente tem colaborado para que as coisas fluam cada vez melhores, né? Como eu te falei, eu acho que todo mundo está procurando hoje melhorar. Muito bem. Agora sim, para terminar, Alberto, deixa seu contato aí para o pessoal que de repente quer fazer uma tatuagem, né? Tem Instagram aí, o estúdio de vocês? Tem sim. Quem quiser nos procurar, é só entrar nas mídias sociais que vai encontrar lá Natal Tatu. Não é muito difícil, nome de nossa cidade, né, de origem, Natal Tatu. O Vida Saudável não terminou ainda. Fica por aqui que a gente volta já. A fiscalização do cumprimento dessas regras sanitárias cabe à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É por isso que a gente convidou agora Leila Matos, ela que é subcoordenadora da Suvisa, que é o órgão estadual que oferece esse apoio aqui no Rio Grande do Norte. Pois é, como a gente já sabe, toda essa fiscalização contra o cumprimento das regras e normas sanitárias, né, segurança aí para as pessoas, quem faz essa fiscalização é o pessoal da Anvisa, e aqui no estado, né, tem a Subcoordenadoria de Vigilância Sanitária, a Suvisa, e é com Leila Matos, ela que é subcoordenadora da Suvisa, que a gente vai conversar agora. Tudo bom com você, Leila? Tudo bem. Vamos começar falando, então, desse papel, né, de fiscalização que vocês têm e como está funcionando o cumprimento, né, dessas regras tão importantes de biossegurança. Na realidade, a gente tem um papel de regulador também, né? E a fiscalização, ela vem suplementarmente e complementarmente aos municípios. Hoje, quem tem um papel mais de fiscalização no que tange a execução das ações são os municípios. O Estado entra como complementar essa ação. Então, no que o município não pode fazer ou não consegue fazer ou precisa de ajuda, nós entramos fazendo junto com eles, apoiando os municípios no fazer dessa ação. Ou em outras ações que a gente chama de alto risco, que ainda não estão com a maior parte dos municípios, como, por exemplo, dentro de hospitais, né? Então, todas essas ações estão, a maior parte, fora Natal, que já é descentralizado, Mossoró também já é descentralizado, mas essas ações que são dizem respeito às ações de hospitais, de biossegurança em hospitais, vamos falar do Covid, né? Da Covid. Falando Covid, então nós fazemos essa fiscalização, e isso a gente tem feito com regularidade desde o início da pandemia, né? Que diz respeito à segurança do paciente, da questão do uso dos equipamentos de segurança individual, né? De proteção individual dos trabalhadores, inclusive, de saúde. Entende? Que tipo de estabelecimentos, né, existe essa fiscalização? Né? Porque a gente tem falado aqui no programa sobre estúdios de tatuagem, micropigmentação e piercings, né? E vocês fazem essa fiscalização. Mas é para além dessa atuação, né? Não fica só restrito a esses estúdios. Não só isso. Olha, salões de beleza, nos municípios, salões de beleza, restaurantes, estabelecimentos de alimentação no geral, né? Hotéis, bares, restaurantes, hotéis, supermercados, né? Feiras livres, são de responsabilidade dos municípios, e a gente aqui e acolá está ajudando,
né? Eles tiram, nós temos canais de comunicação com eles e sempre estamos orientando, porque a gente faz esse trabalho. Esse é um trabalho muito pertinente à nossa vigilância estadual, então de estar orientando os municípios, está dando esse apoio. Então isso a gente faz constantemente e fez durante toda a pandemia, né? Hoje à tarde mesmo a gente está tendo uma reunião nesse momento com um município dando orientação aos fiscais novos que entraram. Estamos em reunião capacitando esses profissionais que entraram. O que eles precisam estar cumprindo, né, para segundo aí as normas da Anvisa? Distanciamento social, isso tem que ser condição cumprido em todos os ambientes, seja feira, seja restaurante, né? Nós editamos, só a Suvisa, nós daqui do estado, foram mais de 20 normas que está em nossa página, que nós publicamos em relação à vigilância sanitária dentro do estado, né? Isso para a pandemia. Agora, para a retomada, já são outras normas que também a gente vem publicando e o estado também vem publicando e a gente contribuindo também por essas, né? O estado que eu digo, o governo estadual, a Casa Civil, né? Em consonância com, sempre discutindo com a gente. Então, mas nós temos notas técnicas que vêm orientando. Então, distanciamento social, utilização de máscara por todos e sempre constante. Consultórios médicos também, existe norma para isso, como deve ser esse atendimento, né? Quantos por vez, como é que deve ser marcado, se um de cada vez, quanto tempo, se espera, a sala de espera, como é que deve ser, esse tipo de orientação. A Feira Livre também editamos normas, se publicamos norma, o distanciamento entre as barracas, a utilização de máscaras, a diminuição dessas barracas na feira, de forma que, ou se tiver espaço, que sejam todas, mas que tenham espaçamento adequado, né, de 2 metros, 1,5 metro, 2 metros de cada. O espaçamento entre o vendedor e o comprador e o cliente. Consultórios odontológicos, a gente está para lançar junto com o Conselho de Odontologia, a gente está discutindo conjuntamente, porque isso tudo a gente também procura fazer junto com, porque a gente recebe muita consulta, né, por parte dos conselhos, por parte dos interessados. Então, a gente procura também estar dialogando com esses setores. Perfeito. Agora me conta uma coisa, Leila, vocês estão agindo, orientando, ou já cabe algum tipo de multa para aquele estabelecimento que, de repente, não estiver cumprindo com as regras? Olha, a postura nossa, inicial, sempre é de orientação. A gente nunca vai primeiro para multar, né? A gente vai, orienta, se reincidir, aí sim, que se vai já para uma medida mais drástica de multa, de uma interdição, né? Muitas vezes interdição do local, se não estiver cumprindo, mas normalmente é uma orientação, às vezes uma interdição temporária, até se fazer uma desinfecção do local, já aconteceu, né? De a gente pegar alguns casos positivos, e aí a gente pediu uma desinfecção do local até que aí dá 3 dias, né? Pede que faça uma desinfecção e aí para voltar, porque ninguém quer penalizar mais do que o que todo mundo já está sendo penalizado. Mas também não pode penalizar a população como um todo com o risco de uma infecção se alastrar mais do que já está alastrada também. Então, agora a gente tem essa prática e tem procurado difundir mais e mais uma prática orientativa de educação, para que a própria população se eduque também. Leila, por último, não dá para nenhum empresário, então, se fazer desavisado, até porque, então, a Suvisa está publicando esses decretos, essas normas na página. Eu queria que você deixasse o endereço para o pessoal aqui que está acompanhando a nossa entrevista, para que, né, eles estejam prontos e possam receber todo mundo aí com segurança. www.suvisa.gov.br, né? Na página da CESAP também tem as nossas notas. São mais de 20 notas técnicas, inclusive notas para a retomada,
né? E, assim, para todos, desde o início da pandemia, que a gente vem editando essas normas, publicando essas normas para conhecimento todo. Na página da CESAP também estão disponíveis lá as nossas notas. Então, são 2 ambientes que todo empresariado, a população, condomínios, tem notas para os condomínios também, podem, delivery, né? Serviços de delivery podem, e qualquer coisa também, tem gente na Suvisa para tirar dúvida, tem telefones disponíveis nessa página que vocês podem entrar em contato. O setor regulado está bem assistido pela Suvisa. O Vida Saudável vai ficando por aqui. É o seguinte, a pandemia não terminou ainda, portanto, siga usando máscara, o álcool gel, se proteja e, se puder, fique em casa.